Podcast Arte Debater entrevista o vocalista e guitarrista Samuel Rosa. Samuel Rosa, vocalista durante 30 anos da banda Skank e grande guitarrista e compositor, estará em Porto Alegre neste domingo, dia 3 de dezembro, às 17 horas, para um show no Parque Harmonia. A apresentação traz a orquestra Sim Jazz, regida por Edu Martins, e também tem a abertura da banda caxiense Iangos. Com vocês, Samuel Rosa. Grande Samuel Rosa, sempre as entrevistas com a gente aqui pelo Correio do Povo, Luiz Gonzaga Lopes, sempre são muito boas, seja por e-mail, por telefone e agora por áudio, né? Eu quero te perguntar primeiro, vendo essa questão atual da carreira, assim, eu sempre pergunto que, né, está a carreira solo ou a carreira acompanhado por outros projetos, por outras pessoas que vão te iluminar, inspirar e também essas novas companhias? Essa é a minha primeira pergunta para ti, Samuel. Olá, pessoal, Correio do Povo. Então, prazer falar com vocês. Num período de transição, como todos sabem, né? Quem acompanha, né? Quem me acompanha. E tem sido muito instigante. Tem sim os medos, né, os desafios, mas era exatamente atrás disso que eu estava correndo. Então, agora eu consegui o que eu estava buscando. Claro, é um novo começo, né, totalmente revolucionário, com outras pessoas, trabalhando com... acho que o Skank deixa um legado bonito, com começo, meio e fim, mas tudo que tem começo tem fim. Né? Não rechaço de forma alguma, não a possibilidade de um dia estarmos tocando de novo, né, juntos, né, mas em projetos pontuais. Eu agora quero seguir sozinho e estou me estruturando para isso. Eu fiquei muito impressionado com a quantidade de shows, da demanda de shows depois do final do Skank, para minha carreira solo, que mal existia, né? Mas agora passa a existir com uma nova banda e ainda não temos o disco de inéditos, em breve teremos, para consolidar ainda mais esse novo caminho que eu estou buscando. Eu sempre gosto de saber dessa evolução histórica, né, da música, do tempo teu com Skank, né, os anos 90. A parte anterior eu sempre gosto de falar da contribuição dos mineiros com o Clube da Esquina, com a nossa Tropicália, com a Jovem Guarda, com a Bossa Nova, enfim, todos os ciclos e os ciclos anteriores de Elisete, volta para Chiquinha. Nossa, se a gente for... Mas eu queria te perguntar desse ciclo atual, o ciclo que tu vês dessas jovens promessas do rock cotejando com o teu ciclo. O que é diferente, o que é igual ao ciclo do começo do Skank, do começo do Samuel, com essas novas gerações aí de 20, 30 anos? É bonito ver essa evolução, né, no tempo, essa transformação. Eu digo que das coisas boas, assim, de ter já uma certa experiência, de ter 57 anos, é que você começa a ver as coisas de forma mais panorâmica, né? A história da música, a história do mundo, a história do Brasil, né? Você já passou por muita coisa, e para quem tem uma boa memória, e eu, modéstia à parte, eu consigo enxergar, né, ciclos, repetições, ou coisas inovadoras, coisas inéditas, com mais clareza, porque eu consigo ver de cima, né, tendo já vivido, tendo passado o topo da montanha, já está descendo, como diz o outro, né? Então é isso, é legal sua pergunta, porque eu fico olhando e me toca no aspecto de ver as novas gerações, porque meu filho, que tem 25 anos, tem uma banda e eu vejo como ele tem uma banda independente, né? E já está no seu segundo álbum, está lutando por um lugar ao sol, vamos dizer assim, para usar uma expressão das antigas. A luta, a batalha, e como hoje os formatos são totalmente diferentes. Não que o Skank não tenha experimentado. Eu acho que o Skank
durante o período de atividade, experimentou tudo, né? Desde o independente ao modelo clássico das majors, né? Das grandes gravadoras, depois a chegada da internet, depois a questão dos streams, enfim, até chegar agora, um novo momento, e eu, vendo as cenas, né, de vários lugares, pessoas que ficaram, pessoas que não ficaram, a gente consegue ter uma visão, vamos dizer, mais global, mais, como eu falei mesmo panorâmica, né? Então é muito interessante. Agora é difícil ficar falando em facilidades e impedimentos, né? Cada geração tem a sua, né? Eu me lembro, na nossa época, era mandar um disco para um jornalista resenhar, que era a única maneira de uma banda independente que o Skank era se fazer conhecida, notada, era através dos meios formais, não tinha internet ainda. Então, a gente mandava um CD para o cara em Brasília, mandava para o cara resenhar, ou em São Paulo, em Porto Alegre, e era duro, porque era caro, era via Sedex, né? Era caríssimo. Eu vejo hoje, né? Facilidade, próprio gravação já é muito mais acessível, mais barato. Fazer um videoclipe não é uma coisa mais tão cara, tão absurda. A gente não tinha acesso a esses meios, né? Então tem suas dificuldades. Ao passo que eu vejo também que o pop rock recuou em termos de preferência dentro da molecada, né? Dentro do espectro de predileções dessa rapaziada nova, enfim, mas tem seu lugar reservado, tem seu lugar cativo, né? É uma marca, muita coisa. A gente poderia aqui falar de muita coisa, né? Que é diferente agora, que na nossa época era de um outro jeito. Ainda que o rock tenha perdido espaço, ele ainda é um lugar de muita credibilidade, de muito respeito e de referência, mesmo para artistas que não são necessariamente a sua essência rock ou pop rock. Eu acho que o rock está impregnado na música, no pop em geral, apesar de ser dele uma faceta, né? Um braço. Sempre achei que o pop é mais abrangente, o rock é uma coisa mais, restrita, vamos dizer assim. Mas ainda vem do rock, na minha modesta opinião, ainda está no rock as cabeças pensantes, cabeças mais criativas, geniais e tal. O rock ainda é um lugar de grande efervescência nesse sentido, de ideias, ainda é um gênero, vamos dizer, muito prolífero nesse aspecto, né? Ele, mesmo não sendo uma coisa tão popular quanto outrora, ele ainda é um gênero que influencia muitos artistas, que baliza muitos artistas. Então, eu vejo essas novas gerações do próprio rock brasileiro, e agora o rock se mistura de novo com a MPB, né? E às vezes é mais MPB do que rock, que foi, de certa forma, a essência, o viés daquela retomada nossa nos anos 90, né? De conciliar MPB com rock. O rock, na minha modesta opinião, ainda é um lugar de credibilidade e balizamento, né? Uma espécie de... O rock tem, na sua essência, uma certa nobreza enquanto gênero musical. Bom, quero te dizer que é uma felicidade saber que tu vai estar aqui, porque os últimos 2 shows aqui em Porto Alegre, né? Não todas as sessões, porque foram várias noites, né? Mas as últimas 2 vezes eu estava lá, evidentemente, como qualquer gaúcho roqueiro que de 50 e poucos anos, estou com fazer 55, né? Então aqui, como Luiz Gonzaga e como o Luiz Gonzaga pessoa e como o Luiz Gonzaga jornalista, eu preciso te perguntar dessa vinda agora, Vivo Música, projeto com a Orquestra Sim Jazz, essa carreira, o que a gente pode esperar, ver? A gente, em algumas entrevistas aí, na finaleira de Skank, tu já falava que essa coisa de demonstrar o Samuel, o dissociado do Skank, né? E o Samuel tem muita coisa boa para produzir, para falar, muitas ideias sobre, né, o rock, sobre a música, sobre as suas influências. Então, eu queria saber o que vem por aqui nesse projeto aqui no domingo em Porto Alegre. Bom, Luiz, eu fico muito feliz que você tenha essa afeição pelo nosso trabalho, pelo trabalho do Skank.
Como todos sabem, e você obviamente sabe, porque é uma pessoa interessada né, e delega atenção ao nosso trabalho, eu não lancei nada novo ainda, pretendo fazer isso ano que vem. Por hora eu estou tocando minhas músicas que se fizeram conhecidas, né, através do Skank, e também tenho aproveitado para tocar canções que eu gosto, canções que me influenciaram, de artistas que me balizaram, além de músicas que gravei com outros artistas, com outras bandas, outros intérpretes, e que nunca toquei no Skank. É o caso de Tarde Vazia do Ira, por exemplo. É o caso de Girassol da Cor do Seu Cabelo, que eu gravei com Lô Borges, né? Fiz uma participação. Tenho tocado Lourinha Bombril dos Paralamas, uma banda que eu adoro, né? Me influenciou muito. E vamos tentar uma surpresinha aí para Porto Alegre, tocar um clássico de uma banda gaúcha, vamos ver se você adivinha qual é. Uma outra coisa que sempre me preocupa, e eu sei que tu também és preocupado com isso. Antes eu fiz uma pergunta fazendo uma digressão sobre a história da música, né? E eu sei que em algumas entrevistas com caras que são mais das antigas, vem alguns toques sobre que falta um pouco. Eu não sei, esses dias estava lendo uma biografia do Fundo de Quintal e com algumas outras biografias, falta um pouco de mais valorização de memória, de acervos da música. Nós aqui em Porto Alegre temos uma discoteca ali na Casa de Cultura Mário Quintana, na Torrem, com mais de 70 mil itens, assim, mas com catalogação, mas acho que ainda falta. Eu queria te perguntar se tu tem algum envolvimento, se tu, com área de pesquisa, questão dos acervos de memória da música, porque a música evoluiu nos suportes, né? Como é que tu trabalha isso? Também dá tempo para isso agora, porque é um cara que parou com a banda, mas seguiu uma carreira com um monte de shows aí. Queria que tu me falasse. Eu me atenho muito a músicas que eu gosto muito de rever eu sou um pouco nesse aspecto, até um pouco nostálgico, mas eu gosto muito de, para mim, a música, quando ela é atemporal, ela merece ser escutada, né, independente de qual ano você esteja, qual década, qual milênio, né, você precisa, qual século, qual milênio, você precisa ouvir. Então, para mim, não tem isso, assim. A música de relevância é atemporal, claro, isso é uma verdade, mas eu tento, sempre que posso, vasculhar o acervo. Né? Hoje, eu tenho muitos discos, mas mesmo as playlists das streamers, né? Das plataformas de streams, eu ainda vasculho muita coisa. Né? Eu gostaria de dar uma atenção um pouco maior e melhor, num dado momento, talvez eu faça isso junto com os outros do Skank, ao acervo do Skank. Eu sempre disse, eu acho que o Skank mereceria ter muitos discos em vinil, o caso do Cosmotron, por exemplo, o caso do Carrossel, aqueles discos ali da década de 2000. Né? Acho que hoje é muito mais fácil, é muito mais possível você trazer de volta, né, coisas que estão lá atrás. E acho que isso, para você entender a música, eu falo muito, né? Você tem que saber de onde você veio, de onde as coisas vieram, fio da meada, gente. Isso é imprescindível, né? E eu vejo, às vezes, a molecada agora da novíssima geração, eu ouço entrevistas e olho e vejo, eles não sabem de onde vieram. Eles acham que estão fazendo algo genuinamente inovador, quando, na verdade, aquilo que eles estão fazendo agora já foi visitado em outro momento. Não, mas não há demérito nisso, porque o homem não é uma ilha, já disse o poeta. Todo mundo vem de alguma coisa. Né? Mas é preciso entender e é preciso reverenciar aquilo que te influenciou. E é preciso saber, em alguns momentos, que talvez não houvesse essas pessoas, você não produziria a música que você produz, porque você foi influenciado por ela, mesmo às vezes sem perceber. Então eu vi uma discussão outro dia, recentemente, numa bobagem, o pessoal perguntando quem foi mais relevante, Queen ou Beatles. Você não pode comparar, porque um talvez não existisse da forma como a gente concebe, sem o outro. Assim, quem é capaz de cravar que o Queen existiria como foi, se não tivessem sido influenciados pelos Beatles, ou pela toda uma geração ali dos anos 60, né? O Queen é uma banda ali do início dos anos 70 e tal. Então, talvez, né,
Se eles não tivessem escutado os Beatles, começa a pensar em arranjos de orquestra, não sei o quê. Os Beatles preconizaram isso. Agora, os Beatles existiram sem o Queen antes. Não teve Queen antes dos Beatles. Então não dá para comparar. Não dá para comparar. Há que se ter sempre uma grande reverência com quem vem antes. Eu falo isso o tempo todo. Samuel, para não me alongar muito, queria que aquela tradicional pergunta final com uma mensagem sobre o Samuel de agora, que é o mesmo de sempre, né? Mas Samuel Rosa, sua relação com a música e também com o público gaúcho, uma mensagem para o público gaúcho que sempre teve nas trajetórias do Skank, sempre teve muito participativo, né? Sempre teve dando o referendo dessa nossa espécie de periferia que compõe, assim, tem Rio, São Paulo, tem Minas, Pernambuco, Rio Grande do Sul, sabe? Essa coisa meio roqueira de resistência, mas queria aquela mensagem, assim, sobre essa cultura roqueira desses estados e dessa coisa irmanada entre a gente. Essa é a pergunta final. Samuel, estamos loucos para te ver novamente aí, querido. Um abraço. Luiz Gonzaga Lopes, Correio do Povo, Porto Alegre. Esse carinho e essa acolhida do público gaúcho com o meu trabalho, com o trabalho do Skank, ele é recíproco. Porque o estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Porto Alegre, são definitivas, né? São preponderantes na existência do Skank, né? Porque aí grandes festivais aconteceram, do Festival do Planeta Atlântida até o Tordesilhas, que foi um festival que a MTV foi uma espécie de curadora que reuniu bandas da América do Sul com bandas brasileiras, no caso os Paralamas e a gente. Enfim, muita coisa bacana aconteceu para nós no estado do Rio Grande do Sul. Né? Na cidade de Porto Alegre, grandes shows, do Bar Opinião até o Gigantinho, passamos por todos, né? Até chegar agora nos mais recentes, no Araújo Viana, nas 2 temporadas esgotadas que fizemos o ano passado, enfim, no interior do estado, nossas andanças pelo interior do estado, e o Rio Grande do Sul é um polo produtor de música boa, né? Dentro do pop rock, então, né? O Júpiter Maçã, a Cachorro Grande, Acústico Valvular, Nenhum de Nós, tanta banda, TNT, bandas que eu escutava quando era garoto, enfim. É muito, vamos dizer, muito gratificante saber que um estado que tem uma inclinação tão grande musical, né, e principalmente por rock, nos acolha, né, se interesse pela nossa música. Eu acho isso das coisas mais bonitas assim que a gente tem, que aconteceram na nossa carreira. Então, o público gaúcho tem uma erudição, né, nesse tocante ao rock, ao pop rock, enfim. É sempre muito bom estar aí. Eu acho que não tem um estado no Brasil onde a gente tenha mais amigos dentro da música, como é o Rio Grande do Sul. A começar do nosso saudoso Carlos Eduardo Miranda, que era um grande amigo nosso, que é uma espécie de descobridor daquela geração dos anos 90, né? Raimundos, Skank, Planet Hemp, Chico Science. Ele foi o primeiro a falar aqui em São Paulo dessas bandas, né? Enfim, devo muito a esse estado, aos gaúchos. E espero retribuir forma de música aí sempre, no domingo e nos outros shows que virão. O podcast Arte Debater tem produção e apresentação de Luiz Gonzaga Lopes, assistência de Tiago Basso e edição de Wilson Bravo.